Então, depois que você sabe definir o que é uma equação de segundo grau, que você viu que ela tem o expoente 2 e você viu que ela está igual a zero, você vai encontrar aqui os que a gente chama de coeficientes. Coeficientes. O que são esses coeficientes? São números. Números. Por exemplo, o número que acompanha o x ao quadrado é o a. Então, quem é o a? É o número que acompanha o x ao quadrado. Tudo bem? Aqui você vai olhar de novo. Você vai ter o b, que também é um coeficiente. Quem é o b na sua equação de segundo grau? É o número que acompanha o x sozinho. O x sozinho que eu estou falando é o x que não está com expoente, é esse x aqui, ó. Então, quem é o b? O b é o número que está acompanhando o x. E agora você tem o c. Quem que é o c na sua equação de segundo grau? O c é o número que está sozinho. Ele está com algum acompanhamento? Não. Então, é o número que está sozinho. Então, isso aqui para você é o que a gente chama de coeficientes. Eu tenho o coeficiente A, que é o número que acompanha o x ao quadrado. Eu tenho o coeficiente B, que é o número que acompanha o x. Esqueci aqui. E você tem o C, que é o número que está sozinho. Então, você tem 3 coeficientes. Tudo bem até aqui? Então, na sua equação, só retomando, na sua equação de segundo grau, você sabe que ela é uma equação de segundo grau quando ela tem o expoente 2, ela está elevada ao quadrado, então ela é de segundo grau, e ela tem esse diferencial que ela sempre vai ser igual a zero. Dentro da sua equação de segundo grau, você tem os coeficientes. O que são os coeficientes? São números que estão dentro da sua equação de segundo grau. O seu a, por exemplo, o a é o número que acompanha o x ao quadrado. O seu b é o número que acompanha o x. E o seu c é o número que está sozinho. Tudo bem até aqui? Bom, eu coloquei aqui exemplo. Eu vou pegar um exemplo de uma equação qualquer, né? Por exemplo, 4x ao quadrado mais 3x mais 5, que é igual a zero. Essa equação é uma equação de segundo grau? Sim. Por quê? Porque ela está com expoente 2 e ela está igual a zero. Agora eu quero saber quais são os coeficientes dessa equação. Então, eu vou colocar aqui A é igual, B é igual, C é igual. O A, eu sei que é o número que acompanha quem? O x ao quadrado. Então, quem que é o A aqui para você? O 4. Ou mais 4. Porque se aqui tiver um negativo, você iria colocar aqui menos 4. Bom, quem que é o B para você na sua equação? É o número que acompanha quem? O x. Então, nessa equação de exemplo aqui, quem que é o B? O B é o número que está acompanhando o seu x, que aqui no caso é o mais 3. Então, você vai colocar aqui mais 3. Ah, tem que colocar esse mais? Não necessariamente. Se você sabe que um número, quando ele não tem sinal, ele é um número positivo, então não precisa de você colocar. Eu gosto que você coloca para você não se confundir depois. Bom, e quem é o C? O C é o número que está sozinho, ele não tem acompanhante, ele é solteiro. Então, quem que é o C para você nessa equação aqui? É o 5. Então, C, lembrando do sinalzinho, é o mais 5. Tudo bem? Então, isso aqui é coeficiente. Você está tirando da sua equação de segundo grau os seus coeficientes. Por que você está fazendo isso? Porque na sua equação de segundo grau, você vai precisar do A, do B e do C. Por quê? Porque ela tem uma fórmula, que eu vou falar para vocês agora que fórmula que é essa. Tudo bem?
Bom, nessa segunda parte, ainda de equação de segundo grau, a gente vai saber sobre o delta. Por que a gente precisa saber sobre o delta? Porque o delta, ele faz parte da fórmula da equação de segundo grau. O que é o delta? O delta é uma letra do alfabeto grego, representado por esse triângulozinho, que também é chamado de discriminante, ou uma variável qualquer. Então, a gente precisa saber a formulazinha do delta para depois a gente achar o x. Vocês viram aqui nessa primeira parte que quando você tem a equação do segundo grau, você tem que achar o valor de x. Então, por que você tem aqui, ó, 4x² mais 3x mais 5 igual a zero? Você vai encontrar o valor do x, entendeu? Ao passo que se você for resolver essa solução, tem que ser igual a zero. Mas para isso tem alguns caminhos, você vai ter que seguir algumas regras. E a primeira regra que você tem é tirar os coeficientes da sua equação. Depois você tem a segunda parte que é sobre o delta. O delta tem uma formulazinha que é delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia precisar dos coeficientes a, b e c para a gente poder fazer o delta? E fazer também a equação para achar o x? Aqui a gente vai precisar. Né? Então, tá vendo aqui que eu tenho b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa aqui é a formulazinha para você encontrar o delta da sua equação. Quando você tem a equação, vou pegar um exemplo aqui para vocês. X ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau? É. Por quê? Porque você tem o expoente 2 e porque você tem ela igual a zero. Nesse caso aqui, quando você tem esse x ao quadrado e você não tem o coeficiente aqui, ó, o coeficiente a, aqui é como se você tivesse o 1. Lembra que eu já falei para vocês que o 1 é o elemento neutro dentro da matemática? Então, você tem aqui o 1, então vai ficar 1x ao quadrado menos 6x mais 5, que é igual a zero, tá? Primeira coisa que você vai fazer é tirar os discriminantes a, b e c da sua equação. Então, vamos lá, eu vou tirar aqui a, b e c. O seu a é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, quem que é o seu a? O seu a é 1. O b é o número que acompanha o x. Então, tá aqui, ó, o seu b é o menos 6. E o c é o número que está sozinho, que é quem? Que é o mais 5. Você tendo esses números aqui, agora você vai para a sua fórmula de delta. Então, você achou os coeficientes, bonitinho. Agora, você vai substituir os seus coeficientes na sua equação de delta. Tá aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual, eu vou achar o valor do delta. B ao quadrado, quem que é o seu b? O seu b é o menos 6. Então, menos 6 ao quadrado. Preciso colocar entre parênteses? Não necessariamente, eu gosto de colocar entre parênteses para ficar organizado. Menos 4 vezes, esse 4 aqui, ele não muda, ele é o 4 da fórmula, tá vendo? Então, se você tem que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, esse 4 aqui é o 4 da fórmula, então você vai permanecer com ele. 4 vezes o seu a, quem que é o seu a? É o 1 vezes o seu c, que é quem? Que é o 5. Agora, você vai resolver isso aqui. Delta vai ser igual. Menos 6 ao quadrado é o menos 6 por ele mesmo quantas vezes? 2. Menos com menos dá mais. 6 vezes 6, 36. Então, você tem aqui 36. Agora, você tem aqui menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Delta vai ser igual a 36 menos 20, vai dar quanto? 16. Então, esse aqui é o valor do seu delta. Você acabou de achar o delta dessa equação aqui.
Tudo bem? Bom, vamos para a terceira parte então. Terceira parte é a fórmula geral. A fórmula geral que é chamada de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Igual vocês têm aí na atividade de vocês. Depois, para você resolver a equação de segundo grau, então, você tem que ser por partes. Você tem a primeira parte que você vai tirar o discriminante, que você vai tirar os coeficientes. Tirou os coeficientes A, B e C, tá? Foi para a equação. Aí você vai achar o delta. Achou o delta, depois você vai para a fórmula geral. A fórmula geral é aquela fórmula que você vai encontrar o x. Então, ela é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, isso tudo sobre 2 vezes a. Tá vendo aí a importância que tem da gente tirar os coeficientes primeiro, né? Então, você vai precisar do b, você vai precisar do a, você vai precisar do delta, que foi o que você acabou de achar aqui em cima. Então, você tem 3 partes para poder prestar atenção se você tiver uma equação de segundo grau. Essa última parte agora, que você vai achar o x, então você tem essa equação aqui, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, examinando essa equação que eu já tinha ela pronta aqui, vamos pegar ela aqui de novo. X ao quadrado menos 6x mais 5, que é igual a zero. Tá? O que você já sabe dessa equação aqui? Você já sabe que ela tem o A igual a 1, o B igual a menos 6 e o C igual a 5. E você também sabe que o delta dessa equação deu 16. Então, agora você vai substituir tudo que você tem aqui, ó, nessa equação geral. Tudo bem? Então, vamos lá. X, que é o que eu quero encontrar, vai ser igual. Menos B, então eu tenho menos da fórmula e eu tenho que lembrar que o meu B também é menos. Então, esse aqui é o menos da fórmula, menos 6, que é o do B, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quanto que deu o seu delta? 16. Tá aqui. Isso tudo sobre 2 vezes. Quanto que é o seu A? O seu A é 1. Só lembrando que esse 2 aqui também é da fórmula. Ele não muda. Ele sempre vai aparecer. Então, 2 vezes A. Você pode ter o A, qualquer outro número, mas o 2, ele é o da fórmula, então ele não muda. Então, você tem ele aqui, ó. Resolvendo, então, x vai ser igual. Se você tem um parênteses entre 2 sinais, então você pode fazer o quê? Jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Mais 6, mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Colocou o 4 aqui. Isso tudo sobre 2 vezes 1, 2. Tá vendo que o seu resultado já está quase pronto? Bom, quando você chega aqui, existe um diferencial. Tá vendo que aqui você tem mais ou menos? É porque você vai ter 2 respostas. Como que a gente chama essas 2 respostas na matemática? Você chama ela de x' e x duas linhas. Então, você tem 2 respostas na sua equação de segundo grau. Por quê? Por causa desse mais ou menos. Então, a primeira coisa que a gente vai achar é quem? O x'. No x' você vai usar o mais. No x duas linhas, para a resposta, você vai usar o menos. Então, vamos pegar primeiro o x'. X' vai ser igual a mais 6. Para x' você vai usar o mais. Mais 4 sobre 2. X' vai ser igual a 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2, quanto que vai dar o seu x'? X' é igual a 5. Achei o meu x'. Quando eu falo desse diferencial, é porque agora você vai ter a segunda resposta,
que é o seu x duas linhas. E para o x duas linhas, você vai usar quem? O menos. Então, você já usou o mais para x' e agora você vai usar o menos para x duas linhas. Com os mesmos números. X duas linhas vai ser igual a mais 6, agora menos 4. Sobre 2 vezes 1 continua sendo o 2. X duas linhas vai ser igual a 6 menos 4, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior, mais 2 sobre 2. Qual vai ser o valor do seu x duas linhas? X duas linhas é igual a 2 dividido por 2 vai dar 1. Esse é o valor do seu x duas linhas. Para a resposta, você tem o solução. Solução vai ser igual. O seu x' é 5. O seu x duas linhas é 1. Então, você vai colocar entre chaves, essa é de solução, o seu x' primeiro e o seu x duas linhas em segundo, separados com vírgula. Tudo bem até aqui? É difícil? É. Não é à toa que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para a gente poder começar. Vocês viram que tem 3 partes para a gente poder fazer uma equação de segundo grau. Então, você tem que tirar primeiro os coeficientes, aí depois você tem que fazer a equação do delta e depois você vai para a equação geral. Então, são 3 passos, tudo bem? Então, é isso.